Bom dia, boa tarde, boa noite. Prometi pra vocês que eu vinha meio-dia, gente, mas não deu pra aparecer meio-dia, porque eu me preparo primeiro em oração para poder vir aqui falar alguma coisa relacionada a tudo que Deus tem feito na minha vida, ou já fez, ou ainda pode vir a fazer. E eu decidi ir para a igreja hoje cedo, consagração, né, na igreja que eu frequento, a Assembleia de Deus Pentecostal, na rua Pernambuco. E nossa, foi bênção pura. Né? Eu queria que o Senhor ele falasse comigo hoje pela manhã. Se eu poderia e deveria falar tudo que eu estou com vontade de falar. Né? E se eu fosse falar, seria falar só o dia de hoje, já não daria. Eu teria que fazer uns 3 vídeos. Se eu fosse falar só o que aconteceu na parte da manhã na minha vida hoje. E eu vou deixar aqui um pedacinho, depois eu vou fazer um outro vídeo, ainda hoje, vou botar aqui no canal. E vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a irmã Alessandra. Muito prazer. Honrada em fazer parte da sua vida. Gostando de mim ou não, você está aqui me assistindo. E eu glorifico a Deus pela sua vida. Você seja muito feliz e receba em dobro tudo aquilo que você me desejar em nome de Jesus. Né? Que a graça do Senhor venha sobre a sua vida. E vamos lá. Para quem não sabe, eu sou a irmã Alessandra, futura missionária da Casa do Senhor. E eu quero dividir com vocês uma coisa que aconteceu comigo recentemente. E me preocupou um pouco. Me preocupou muito. Por quê? Estava eu ontem deitada no chão da sala aqui da minha casa. E eu acho que eu cochilei por 1 minuto ou 2. Eu creio que isso. E nesse cochilar, entre 1 minuto ou 2, eu tive uma visão que não me agradou. E foi muito desagradável. O meu coração ele ficou bem apertado, acelerado. E eu acordei molhada de suor. E eu diria assim, nessa visão que eu tive ontem, eu andava pelo centro da cidade de Rio das Ostras, aqui na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Lá na parte do centro. E lá, estava ventando e não tinha ninguém na rua, era só eu. E eu pensava assim, cadê o pessoal? Aqui tem sempre gente na rua. É o centro da cidade, né? E eu chegava numa parte de uma rua, ainda no centro, que tinha uma igreja que tinha uns degraus. E da rua dessa igreja eu conseguia ver a praia. E eu olhava a praia, o mar estava revolto, ventava muito. Mas alguém me pegava pela mão e dizia assim, entra lá, na igreja. E eu dizia assim, não, mas esse aí não é o meu ministério. Eu sou lá da pastora Maria de Lourdes. E a pessoa, um homem, falava assim para mim, mas entra aqui que eu quero te mostrar uma coisa. E eu não conseguia ver o rosto do homem. Mas a voz dele era leve e suave. Eu entrei, subi aqueles degraus, eram muitos degraus. E quando eu cheguei dentro daquela igreja, não sei identificar se era Assembleia, se era Batista, se era Deus e Amor, se era Universal, não sei identificar. Mas era uma igreja. E quando eu entrei naquela porta daquela igreja, que eram portas grandes, tinha lá 2 jovens. E essas 2 jovens estavam envolvidas com o ministério de louvor daquela igreja, mas elas não eram pertencentes daquela igreja. Elas se infiltraram naquele ministério de louvor, ou seja, no meio dos levitas. E elas queriam, porque queriam, ter um destaque no ministério de louvor. E os levitas foram até o pastor, o líder, e passaram aquela situação e o pastor veio e interviu. Disse que não podia, porque parece que era semana de adoração, culto de adoração, alguma coisa nesse sentido. Eu não prestei bem atenção nisso, mas eu prestava muita atenção nas jovens, 2 meninas. E essas jovens
ficaram revoltadas com a posição do líder da igreja de passar para elas que não era assim, que elas estavam chegando agora, que elas tinham que esperar, que a hora delas iam chegar, de poder entregar, né, a adoração dela ao Senhor. Que naquele momento, a meu ver, elas não queriam entregar a adoração, elas queriam cantar para aparecer. E levita não canta, levita adora. Resumindo, elas foram embora e levaram para a mãe delas, essas duas jovens, reclamações da forma que elas bem entenderam o que elas queriam para essa mãe. Essa mãe foi lá na igreja, intimidou o líder daquela igreja, intimidou pessoas dentro da igreja para que as filhas fizessem bagunça no ministério de louvor, cantassem com autorização ou sem, na base da intimidação. O que essa mulher esqueceu, eu vi quem foi essa mulher, mas o que essa mulher esqueceu é que ela mexeu com os levitas da casa do Senhor. Ninguém ia revidar da mesma forma. Claro que não. Nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Nós que somos servos do Senhor, a gente não precisa descer. Nós temos um Deus que cuida muito bem de nós. E essas jovens fizeram o que quiseram, né, da forma que quiseram. É lógico, o Espírito Santo não recebeu nada que veio delas naquele momento, talvez futuramente. E foram embora com todo o deboche, com toda a ironia, ou seja, bagunçando a casa do pai. E quando tudo aquilo se acabou, eles esqueceram no detalhe que eu venho te passar. A igreja inteira, mais de 100 pessoas, se ajoelharam e clamaram e pediram a Deus para que Ele trate com você. Mais de 100 pessoas. Eu chamaria de uma atitude corajosa sua. Muito corajosa. Entrar dentro do templo da casa do Pai e mexer com os levitas, aqueles que levantam a adoração, que eles não cantam, eles adoram. Você podia ir sentar lá no banco, assistir todo o culto e cantar a sua forma, a sua maneira. Comprar um karaokê, botar na sua sala para suas filhas cantarem. Seria melhor do que você ter levantado a ira do Senhor contra a sua vida. Porque foi isso que você fez. Mais de 100 pessoas dobraram o joelho porque não aceitaram uma estranha mundana entrar dentro da casa de Deus, meter o dedo na cara de um servo do Senhor e dizer que as filhas cantam e fazem o que quer, onde quiserem, porque você acha que manda em tudo na cidade de Rio das Ostras? Na casa de Deus? Mundano, endemoniado mandar? E achar que Deus não viu? Achar que Deus não ouviu? Você mexer com o ministério de louvor, com os levitas, e achou que isso vai ficar por isso mesmo? A lei da semeadura é a única coisa que você não precisa de fé. Plantou, você vai colher. Surpresa, a hora da colheita tá tocando a campainha. Presta atenção. Ainda hoje, gente, beijo. Tem um testemunho mais produtivo, melhor e mais leve. Mas eu precisava deixar esse aqui, tá? Mais tarde eu venho contar pra vocês como é que foi hoje meu dia. Consagração lá na igreja de manhã, que também foi tenso, foi sinistro pra caramba. E eu venho dividir com vocês mais tarde. Tchau, beijo, fica com Deus. Paz do Senhor para quem é da paz do Senhor.